Boa noite, queridos. Levei um susto aqui, que está bem alto aqui, mas está bom o som, hein? Tá bom. Graça e paz aos irmãos, é uma alegria voltar aqui, estar com os irmãos, ainda que eu não tenha planejado nada disso, e nem os irmãos tinham planejado também, mas no final estou aqui, pela graça de Deus, e muita alegria em retornar aqui e estar junto com vocês, irmãos. Trago assim um abraço, a saudação de muitos irmãos lá no Rio de Janeiro. Alguns dos irmãos estão lá orando por nós. Ô, meu irmão, vai ganhar o seu galardão. Obrigado, viu? Muito obrigado. E estão orando por nós, estão nos ajudando aí em oração. Então somos gratos ao Senhor também pelas orações dos irmãos aqui. E tenho para mim que Deus está reservando algo para nós esses dias, já começou a falar conosco de manhã, deve ter falado com vocês aí na comunhão da tarde, e eu creio que vai falar agora para você também. Antes de meditar na palavra do Senhor, eu queria proclamar um verso. Eu tenho aprendido essa prática, e tão abençoadora é essa prática de proclamarmos a palavra do Senhor. O irmão Emílio está por aí? Cadê o Emílio? Emílio, aquele nosso ancião. É Emílio mesmo, né? Está aqui? Vem cá, irmão. Vem aqui, por favor. Você vai me ajudar a proclamar esse verso da palavra de Deus. É bom, irmão, que tem muitos anos de caminhada, é um ancião, fale essas palavras. A palavra na boca do irmão assim é mais verdadeira ainda para nós. Vem cá, irmão. Efésios 1:3. Nós vamos falar juntos isso aqui. Você está dando para ler? Tá lá. Efésios 1:3? Tá dando. Nós vamos ler juntos aqui, eu e meu irmão, e depois vamos ler juntos, todos, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia, muito bom. Vamos falar juntos agora, todos nós? Eu vou falando aqui e vocês vão repetindo. Eu falo e vocês repetem, não precisa falar junto comigo não, tá bom? Porque as traduções aí podem ser diferentes. Eu vou falar um pedaço da frase e vocês repetem. Mas vamos proclamar isso de todo o nosso coração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Glória a Deus. Que bom, né? Você crê nessa palavra? De verdade? Aleluia, declare isso, proclame isso, ore isso, dê graças por isso. Olha que bênção é. Ei. Alguém deu um ei aí. Eu quero ler um verso com os irmãos. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. 1 Tessalonicenses 3, verso 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Eu queria chamar a sua atenção para esse final aqui, quando Paulo está dizendo aos irmãos em Tessalônica, reparar as deficiências da vossa fé.
Em outra versão, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Na NVI diz assim: vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Ou seja, Paulo está dizendo que esses irmãos, eles têm o Senhor, eles estão caminhando, estão bem, mas tem algumas coisas que é uma falta, que está faltando a esses irmãos. E ele gostaria de suprir essa falta que existe na vida de fé desses irmãos. E há uns anos atrás eu estive pensando e orando, estudando a palavra do Senhor, e me veio ao coração algumas falhas que nós temos, algumas faltas, e eu até chamei isso de lacunas. Algumas lacunas que nós temos como assembleia, como igreja do Senhor, como testemunho do Senhor. Algumas lacunas nas assembleias, na sua vida e no seu serviço. Há algumas coisas, queridos irmãos, quando nós olhamos as assembleias. Eu não tenho viajado muito, mas viajo um pouco. E conheço algumas assembleias. E eu estou aqui me referindo às assembleias que se reúnem no nome do Senhor Jesus, sem um vínculo denominacional. Essas assembleias, quando nós vemos, há algumas deficiências, há algumas lacunas que precisariam ser reparadas. Eu não sei exatamente a situação das assembleias representadas aqui, mas eu tenho por mim que há essas lacunas também, porque isso é algo geral. Infelizmente, não deveria ser, mas é. Ganhar pessoas para Jesus, evangelizar. Nós vimos o bom exemplo de poucos irmãos aqui. Entre 500 irmãos, 14 levantaram dizendo que ganharam nos últimos 5 meses uma pessoa para Jesus. Isso é uma lacuna na nossa fé. Deveríamos ter muito mais pessoas aqui dizendo que tinham ganhado gente para o Senhor Jesus nesse período. Quais são as lacunas? E o Senhor me colocou algumas lacunas que eu não vou estar falando de todas, mas devo falar de umas 3 ou 4 aqui, nesse tempo que é da minha responsabilidade. E quero crer que Deus vai te edificar, que o Senhor vai trazer graça para que você não tenha essa lacuna na sua vida e na assembleia na qual você está inserido. Quais seriam elas? A primeira é honrar ao Espírito Santo. Tem um irmão que escreveu um livro, O Deus Desconhecido, falando do Espírito Santo, porque em muitas assembleias o Espírito Santo é como se fosse o Deus desconhecido. Ou às vezes nós estamos como aqueles varões em Éfeso, que Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito quando creram? Eles: não, nem sabemos quem é o Espírito Santo. Há realmente, irmãos, nos meios das assembleias, uma carência enorme de honrarmos ao Espírito Santo. Nós podemos, teoricamente, dizer que o Espírito Santo tem autoridade, mas às vezes a nossa prática está entristecendo o Espírito Santo e apagando a ação do Espírito Santo no meio da assembleia e nas nossas vidas. Uma outra carência, uma outra lacuna é a própria pregação do Evangelho. Alguns anos atrás eu me lembro quando nós fomos despertados para estar nesse caminhar de reunir em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que alguns irmãos ficaram com um conceito mais ou menos assim: olha, nós precisamos preocupar com a edificação da casa do Senhor e deixarmos o evangelismo para os outros irmãos que não têm a visão do corpo. Meus irmãos, essa é a maior cegueira que nós podemos imaginar. Essa é uma grande deficiência, não pregar o Evangelho. A maior missão da igreja aqui na terra é o quê? Me digam. Qual é a missão que o Senhor deu para os seus discípulos, quando Ele ressuscitou, antes de Ele ser assunto aos céus? Fazei discípulo. Toda autoridade me foi dada, onde? No céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos entre as nações. Esta é a responsabilidade da igreja. Esta é a responsabilidade das assembleias. E você que é discípulo de Jesus, você precisa fazer discípulos, não para você, mas para Jesus. Eu e você somos desafiados
Esta é a comissão do Senhor. E o Senhor vai nos capacitar, se desejarmos cumprir essa missão, Ele vai nos capacitar para fazer aquilo que Ele pediu para fazermos. O Senhor não pede nada para nós que Ele mesmo não nos capacite a fazer, irmãos. Creia nisto. Uma outra lacuna é que muitos irmãos não são fundamentados nos princípios elementares da fé. Muitos irmãos, muitas assembleias, às vezes estão com estudos muito altos. O nosso irmão Jorginho estava falando pela manhã. Às vezes nos preocupamos com coisas muito elevadas, amém, é bom, e nós queremos prosseguir, queremos avançar, queremos o alimento sólido. Mas às vezes, o alimento que é básico, elementar, ainda os irmãos não têm consciência dele. Isso foi que me levou a escrever o livro, né, Fundamentos da Fé. Muitos irmãos não sabem nem mesmo quais são os princípios elementares. Até se você faça um teste aí, não precisa me responder não, nem levantar a mão. Quais são os princípios elementares que estão lá descritos em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2? São 6, talvez você não consiga nem falar eles de cor. Mas você deveria ser mestre, saber ensiná-los. Você deveria, não só isso, você tinha que ter isso na sua vida muito firme. Porque se você não tem esses fundamentos, você vai ficar de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina. E você não vai avançar. Nós precisamos daquilo que é fundamental. E hoje, nessa questão, eu quero, um dos fundamentos que nós precisamos é saber quem nós somos em Cristo Jesus. Hoje à noite eu quero conversar com você. Eu quero pregar essa palavra, eu quero que o Espírito do Senhor, à medida que eu estiver proclamando, vá falando ao seu coração, para você ter a absoluta certeza de quem você é em Cristo. Você tem essa consciência de quem você é em Cristo? Muitos irmãos têm essa deficiência. Eles ficam ouvindo vozes de tantas coisas, mas esquecem quem eles são em Cristo. Uma outra deficiência que nós temos no meio das assembleias é o ministério pastoral. É claro que tem níveis de apacentamento. O primeiro nível de apacentamento é que devemos nos apacentar mutuamente, cuidar uns dos outros, nos alimentarmos espiritualmente uns aos outros. Esse é um apacentamento mútuo. Mas o Senhor também levanta aqueles que são pastores entre nós. Os presbíteros precisam ter o dom de pastor, porque senão não podem ser presbíteros, porque eles precisam apacentar o rebanho de Deus. Mas às vezes não são só os presbíteros, tem irmãos que têm o dom de pastor, mas não são presbíteros, mas têm o dom de pastor, precisam apacentar o rebanho do Senhor. E queridos irmãos, as ovelhas do Senhor, deixe-me dizer isso com tristeza, muitas ovelhas feridas, machucadas, quebradas, e nós precisamos de que Deus levante pessoas com esse ministério pastoral. As ovelhas do Senhor precisam ser cuidadas. E o que aconteceu nos últimos 40 anos aí que eu conheço as assembleias, o que aconteceu conosco em muitos lugares, é que o ministério do ensino, ele apenas ficou em evidência. E é incrível porque, mesmo aqui eu conheço irmãos que são evangelistas, receberam de Deus o dom de serem evangelistas, mas o que é? Eles querem ser mestres, porque na mentalidade, talvez no subconsciente das assembleias, ficou o seguinte: o importante é o ministério da palavra do ensino. Maravilhoso, é super importante, irmãos. Mas temos que ter os outros ministérios funcionando. Temos que ter ministério pastoral, e esse é uma das grandes lacunas. Ministério profético, ministério evangelístico. Mas eu sinto que o ministério pastoral é uma grande lacuna. Uma outra lacuna é a cultura que nós precisamos ter de testemunhar os feitos de Deus. Na vida da igreja, irmãos, nós precisamos falar daquilo que Deus está fazendo. Na nação de Israel, Deus estabeleceu uma ordem. Você leia o Salmo 78. É um mandamento do Senhor, uma lei, que eles deviam falar de geração em geração daquilo que Deus fez por eles.
A palavra do Senhor diz que o Espírito, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus, aquilo que ele fez, é o espírito da profecia. Quando nós falamos daquilo que Jesus fez por nós, sabe o que acontece? Quem está ouvindo aquilo que nós falamos do que Jesus fez, recebe como uma palavra profética. E a profecia, você se lembra o que a profecia faz? O que ela faz? Exorta, edifica e consola. E quando alguém fala o que Deus fez com ele, quem está recebendo, às vezes a pessoa está passando por aquela mesma situação, mas quando você testemunha da vitória de Deus naquela situação, aquela pessoa também recebe fé para crer. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos às vezes uma falsa humildade, não, eu não vou falar não, né? Isso é da minha alma, né? A gente pegou aqueles chavões todos, né? Isso é muito da alma. Não, meu irmão, isso você está desonrando ao Senhor quando você não fala aquilo que Deus fez na sua vida. Não é para a sua glória, mas é para manifestar a glória do Senhor e para que outros sejam edificados. Queridos irmãos, eu já vi gente assim ser curado, sentado assim, ouvindo alguém dizer que foi curado. Será que isso não é bom não, gente? Vocês não acham bom não? Alguém fala algo que Deus fez e a pessoa lá recebe. Nós precisamos voltar com essa realidade de testemunhar, de falar aquilo que Deus tem feito por nós, irmãos. O Senhor precisa receber a honra, a glória. Uma outra lacuna que nós temos é a mentalidade, né, celestial da igreja. Nossa mentalidade é muito terrena da igreja. E deixa-me dar um simples exemplo, né? Eu estou falando muito de cada um, era só para citar, mas deixa eu dar um exemplo simples. Às vezes nós falamos, olha, nós precisamos edificar uns aos outros. E a gente acha que edificação é só na reunião. Temos essa cultura, não é na reunião. Então eu li aqui, eu preciso ter uma palavra. Queridos irmãos, a reunião é uma expressão muito pequena da vida da Assembleia. Se você, por exemplo, pegar a lista dos dons em 1 Coríntios capítulo 12, ou em Romanos capítulo 12, aqueles dons, na sua maioria, é para ser expressado e para ser exercido fora das reuniões. É no seu dia a dia, é na sua casa, é no encontro de irmãos, é nas visitações, é no comer juntos. Nós precisamos receber uma mentalidade celestial daquilo que Deus fez, daquilo que Deus quer. E uma outra lacuna, e termina aqui 7 lacunas que eu estou citando para você, é que nós precisamos, né, nós já estamos aqui, essa é a 25ª conferência. 25 anos já se passaram. O que nós precisamos, irmãos? Orar ao Senhor e sermos intencionais para formar uma segunda geração que possa levar a tocha do testemunho. Talvez essa seja uma grande falha. Nós precisamos preparar a segunda geração. Paulo diz para Timóteo aquilo que ele ouviu dele, de Paulo, que ele também transmitisse a homens fiéis e idôneos, para que eles pudessem também passar para outros. Que o Senhor nos ajude. Eu quero falar de uma dessas lacunas hoje com você. E eu tenho absoluta certeza que, ao final, você vai ter ganhado alguma coisa do Senhor. No mínimo, você vai ficar alegre aqui de saber quem você é em Cristo. É isso que eu quero falar, essa lacuna. Muitos dos irmãos, essa é uma lacuna em muitas assembleias, em muitos irmãos, não têm a consciência daquilo que eles são em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo, meu irmão? Quem você é em Cristo, minha irmã? É isso que importa. Aos olhos de Deus é isso que importa. Quando nós temos essa consciência e ganhamos essa realidade de quem nós somos em Cristo, acaba toda aquela questão de baixa autoestima, acaba certos complexos, acaba uma falta de confiança quando você ora, você ganha fé para se aproximar do Senhor.
É muito maravilhoso. É interessante, queridos irmãos, que nós podemos olhar para Jesus, e eu creio que você sabe e você tem isso no seu coração. O Senhor Jesus é o nosso modelo. Agora, será que Jesus sabia quem ele era diante do Pai? Jesus tinha consciência de quem ele realmente era? Claro que sim. E como é que nós podemos saber quem nós somos em Cristo Jesus? Pelas Escrituras. Lucas 24, 27. Esse verso vai falar daquela cena que Jesus ele tinha ressuscitado. E ele apareceu para dois dos seus discípulos, no caminho de Emaús. E o Senhor começou a conversar com eles. E eles não estavam compreendendo nada da questão da ressurreição do Senhor, estavam ali tristes. Jesus os exortou. Mas o que me chama a atenção aqui no assunto que nós vamos falar hoje, esse verso 27 de Lucas 24. Diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você prestou atenção nisso que eu li? Que o Senhor Jesus, ele falava com aqueles discípulos, ele estava falando para aqueles discípulos, o que a seu próprio respeito constava nas Escrituras. Jesus é o nosso modelo. Quem você é? Você é o que as Escrituras dizem que você é. Você não é o que você acha que você é. Você não é o que o seu cônjuge diz que você é. Você não é o que seus pais dizem que você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é muito menos aquilo que Satanás quer colocar na sua cabeça que você é, mas você é aquilo que as Escrituras dizem. Você crê nas Escrituras? Ah, então é isso que você é, o que ela diz. Queridos irmãos, as Escrituras é como para nós uma escritura, é um certificado celestial. É um certificado celestial dizendo, esta pessoa é isto aqui, está escrito. Quando nós temos um filho, a gente leva ele no cartório, não é isso? Não leva o filho, mas a gente vai no cartório. Aliás, nem vai mais, né? Mas ali no próprio hospital. Mas o que eu quero dizer é que você vai lá e registra. E você diz, esse aqui é o Luciano, filho de dona tal e senhor tal. Nasceu no dia tal, está registrado, é um certificado de registro de que ele é aquela pessoa. E nas Escrituras é um registro celestial que Deus escreveu nas Escrituras para dizer quem você é e quem eu sou em Cristo. Oh, queridos, não aceite mais nenhuma opinião a seu próprio respeito, a não ser o que as Escrituras dizem. Satanás vem muitas vezes dizer, você é isso, você é aquilo, você é fracassado, você é pecador, você é isso, aquilo, outro. Não, você é o que a Bíblia diz que você é. Há um tempo atrás eu resolvi fazer uma cola celestial. Sabe o que é cola celestial? Quando eu estava na escola, infelizmente, os adolescentes e jovens não me ouçam aqui, eu colei na escola, né, para passar na prova, né? Eu fiz uma colinha num papel, para me lembrar, sabe? Essa é uma cola ilegal, mas eu fiz uma cola legal, uma cola real. Eu comecei a anotar todos os versos que eu encontrava nas Escrituras que dizia quem eu era em Cristo. Ah, que revolução! Quando eu vinha lá titubear, opa, deixa eu ver minha cola aqui. Opa, não sou, eu sou isso aqui. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Eu fiz uma cola para mim. Eu quero sugerir que você faça a sua cola, mas você precisa ler a Bíblia, viu? Tá bom? Faça uma cola para você. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente,
Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Outra tradução diz: agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Você vai conhecer a você mesmo como Deus te conhece, aleluia. Nós seremos como Ele é, diz a palavra do Senhor em 1 João, quando Ele vier. Quem você é em Cristo? Olhe para as Escrituras. Assim como o Senhor Jesus sabia o que as Escrituras falavam a respeito dele, nós também precisamos saber. E aqui está a nossa segurança, irmãos. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor falou, então é aquilo. A palavra de Deus, irmãos, é verdadeira, tão sublime ao próprio coração de Deus. Sabe o que Deus fez? A palavra de Deus diz que Ele colocou a sua palavra acima do seu nome. Tem a tradução Almeida, Revista Atualizada, que eu gosto de usar. Eles acho que ficaram ali sem entender, e eles traduziram que Deus colocou a palavra dele e o seu nome, né, no mesmo nível. Mas não, se você ver a Almeida Revista e Corrigida, ela é correta na tradução do original. Ela diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Salmo 138, 2. A palavra do Senhor é real, irmãos. E a palavra de Deus diz que Deus, tendo feito uma aliança, Ele não quebra aquela sua aliança, aquilo que Ele falou, Ele não quebrará. Então o que Deus falou de você é aquilo que é. Deixa eu pegar algumas coisas da minha cola aqui. O que Deus falou que a gente é, né? Eu queria que vocês se alegrassem com aquilo que Deus fala quem você é. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste em bebida nem comida, mas em quê? Alguém se lembra? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos nos alegrar com as verdades de Deus. A primeira coisa que todos nós precisamos saber é que está escrito a nosso respeito. Se alguém creu em Jesus, se ele recebeu o Senhor, ele se tornou filho de Deus, ele foi salvo. Então a palavra de Deus diz, Efésios 2, 8 e 9, a primeira afirmação que eu quero que você guarde. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça vocês são salvos. A primeira coisa que você pode lembrar, eu sou salvo. Não dependeu de você, não foi as suas obras, não são obras de lei, mas você foi salvo pela graça de Deus, por aquilo que Jesus fez. Está escrito, você agora é salvo pela graça. Você já confessou o Senhor Jesus como Senhor? Com a sua boca você já confessou? Já creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Então o que você é? Salvo! Aleluia! Não deixe Satanás ficar colocando dúvida na sua cabeça. Quando eu era jovem vinha muitas essas dúvidas, né? Com o meu coração. Puxa, estou salvo, não estou? Estou salvo, não estou? Eu estou salvo porque foi Jesus que realizou a obra. Está escrito agora. Há uma escritura eterna dizendo para mim, eu sou salvo em Jesus Cristo. Você é salvo em Jesus Cristo? Amém. Fale bem alto aí agora, eu sou salvo em Jesus Cristo. Aleluia. Que maravilha. Na continuação dessa mesma passagem de Efésios, logo em seguida, no versículo 10 do capítulo 2, diz, pois somos feitura dele, somos feitura de Deus, somos um poema de Deus, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feitura dele.
Somos feitura dele. Aleluia. Você é obra-prima de Deus. Eu sou obra-prima de Deus. Sabe aquelas orações que a gente chega para Deus? Eu sou tão miserável, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Parece muito espiritual. Mas sabe o que é isso? Incredulidade. Sabe por quê? A palavra de Deus, se você creu no Senhor, está dizendo que você foi feitura dele. Você é criado em Cristo Jesus. Você era sim pecador, perdido, miserável, mas foi achado pelo Senhor e você recebeu vida. Você não está mais lá, você está aqui em Cristo. Você não é mais aquele miserável, mas você é filho de Deus, você está nele. Implantado, enxertado em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, levante essa cabeça em alegria e graças ao Senhor. Não viva mais, sabe, cabisbaixo. Você é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Agora que você é filho de Deus, que você foi criado em Cristo Jesus, agora você vai praticar as boas obras, não para ser salvo, mas é porque você já é salvo. Você vai praticar as boas obras. Quais as boas obras que você vai praticar? Você só tem que saber quais agora com Deus. É você e Deus. Ele te preparou. Ele fez você. E Ele disse, de antemão, Ele já definiu quais as obras que você precisa fazer. O que a gente precisa é descobrir agora, Senhor, qual a obra que eu preciso fazer? No meu dia a dia, na minha vida. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Você entende? Você não precisa sair alocadamente fazendo tudo, né? Mas você precisa perguntar, Senhor, qual é a boa obra que o Senhor preparou de antemão para mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? E fazer. 2 Coríntios 5,17. Esse verso acho que todos sabem de cor, não é? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que diz o resto? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você não fica alegre com isso, não? Você não fica alegre do seu passado, já está lá esquecido, Deus não se lembra mais dele, está perdoado, está apagado. Nós somos novas criaturas. Quem você é? Você é nova criatura, irmão. Você tem consciência disso? Se você tem consciência disso, você não vai ficar andando mais preso ao seu passado. Você não vai ficar mais sujeito a andar nos velhos hábitos pecaminosos. Se você tem consciência disso, agora você está em Cristo e você vai viver essa realidade. Você não tem que se esforçar para ser uma nova criatura, não. Você que creu, você já é. Agora você tem que ser aquilo que você já é. Você precisa fazer aquilo que você já é. Você não tem que ficar forçando, levantando aquele esforço descomunal. Não, eu preciso hoje. Não, você já é. Você já é nova criatura. Seja quem você é. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você prestou atenção nesse verso? Quão maravilhoso ele é. Nós temos a paz de Deus, porque Deus também nos deu a paz dele. A minha paz vos dou. Mas aqui não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo que agora nós temos paz com Deus. Por quê? Porque eu e você éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos. Mas Deus nos buscou com amor. Deus nos atraiu com amor. E mais, a palavra de Deus está dizendo, agora eu fui justificado, eu fui declarado justo. O que é declarado justo? É como se eu nunca tivesse pecado, nunca tivesse ofendido a Deus. Por que isso? Porque o Filho de Deus, Ele levou no meu lugar e no seu lugar ali na cruz todos os nossos pecados. Queridos irmãos,
Que evangelho maravilhoso! Não é por obras de lei, não é você tentando agradar a Deus, não é você fazendo bem isso ou aquilo que você vai receber a sua justificação, mas você foi justificado pela fé naquilo que Jesus fez. O Senhor Jesus, Ele cumpriu toda a justiça de Deus por você e por mim. O amor de Deus quer nos salvar, mas a sua justiça nos condena. Como vai conciliar o amor de Deus e a justiça de Deus? Como que a justiça e a paz vão se encontrar? Numa pessoa, Jesus Cristo. Ali na cruz, a justiça e a paz encontraram. Ali na cruz foi satisfeito o amor de Deus e a justiça de Deus em Cristo Jesus. E você agora é justificado. Você é declarado justo, porque tudo que havia contra você, todo escrito de dívida que constava a nosso respeito, o que aconteceu? Foi rasgado, foi encravado na cruz. Oh, aleluia! Eu e você não somos devedores a Deus. Sim, por um lado nós devemos tudo a Deus, mas por outro lado Deus já falou, está pago, está pago. Está pago toda a sua dívida com Deus. Por isso você é justificado. Eu e você somos justificados. 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Fomos resgatados. Eu estava no império das trevas, mas fui resgatado de lá e fui colocado no reino do Filho do amor de Deus. Você foi resgatado. Esse resgate tem um preço para ser pago. Você estava sequestrado pelos seus pecados, pela sua velha vida, pela sua rebelião. Você estava nas mãos de Satanás, no reino de Satanás, você foi sequestrado. Mas o Senhor pagou um alto preço para te tirar de lá e te resgatar. Você não mais pertence a esse reino, você não está mais preso, você não é mais sequestrado, mas você é alguém resgatado. Lembre-se disso. Fomos resgatados, eu sou resgatado. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você fomos reconciliados com Deus. Éramos inimigos, mas agora fomos reconciliados. Agora temos paz com Deus e também fomos justificados, como nós já vimos. Reconciliados. Deus não está mais indignado com você nem comigo. Sabia disso? Você sabia disso? Deus não está mais. Jesus já satisfez a justiça de Deus. Jesus já pagou o preço por nós. Fomos reconciliados mediante o sangue de Jesus Cristo. Fomos reconciliados. Primeira João 3, versículo 1 e 2. Primeira João 3, 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
E de fato somos o quê? Vamos repetir? E de fato somos filhos de Deus. Que lugar mais alto no universo pode ser além desse? É claro que o Senhor está assentado no trono, essa é a maior posição, mas para nós, seres humanos, qual a maior posição que nós poderíamos alcançar além desta? Pela graça de Deus. Somos de fato filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha só a afirmação da palavra de Deus. Você está prestando atenção nisso? As afirmações das Escrituras? O que está escrito a seu respeito, a meu respeito? Olha, quando a gente chegar na glória, nós seremos filhos de Deus. É isso que está escrito aí? Olha, se você realmente for fiel a Deus, então você será filho de Deus. É isso que está escrito aí? Não, o que está escrito? Simplesmente, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Agora, olha, agora, o que significa isso? É no presente. Não será, mas é agora. Não foi no passado e você perdeu a condição de filho. Não, é agora. Sempre é um presente eterno de agora. Nem sei se existe presente eterno, mas você entendeu, né? Eternamente é presente, sempre será, é agora. Eu sou filho de Deus agora e serei sempre filho de Deus. Nada vai me tirar dessa posição. Absolutamente nada. Eu posso até ser um filho desobediente, desagradar o meu pai, não honrar o meu pai. Eu posso até ser disciplinado, sim, mas eu serei um filho de Deus. Sempre filho de Deus. Que segurança para nós. Que segurança, irmãos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Queridos irmãos, deixa eu dizer para vocês, muitos de nós vivem uma vida cristã com muito esforço. Há um esforço, ficamos como que transpirando, querendo ser aquilo que Deus já disse que nós somos. Você compreende? Não, irmãos. Levante já de manhã, dando graças ao Senhor por aquilo que você é. Aliás, eu aprendi algo maravilhoso. Ações de graça, ela nos ajuda a confirmar a nossa fé e as verdades de Deus. Você pode levantar e começar a dizer: Senhor, eu te dou graça porque sou teu filho. Comece a agradecer ao Senhor por isso. Isso vai dar mais firmeza no seu coração, mais confiança. Nós não precisamos forçar para sermos filhos. Temos que apenas viver essa realidade de filho. Às vezes nós vamos até na oração, né? Às vezes nós vamos orar ao Senhor, mas nós oramos ao Senhor como se não fôssemos filhos. Às vezes nós oramos como se fôssemos estranhos a Deus, como se fôssemos alguém de fora da casa. Alguém que está lá trabalhando na sua casa, talvez foi lá para fazer um serviço, se ele vai te pedir um copo de água, ele é até mais reservado, até para pedir um copo de água. Mas o filho, a criança principalmente, ele chega: mãe, me dá isso, me dá um sanduíche, me dá isso, me dá aquilo, né? Assim, com toda naturalidade, porque ele tem confiança na mãe dele, no pai. Mas às vezes nós nos esforçamos, nós queremos mostrar para Deus que nós merecemos a atenção de Deus. Já pensou isso, irmão? Não, irmãos. Nós temos a atenção dele porque ele é o nosso pai. Independente de qualquer coisa. Não precisa ficar se esforçando, apenas viva essa realidade. Eu sempre, quando falo esse assunto, eu me lembro e uso como ilustração um filme que eu vi muitos anos atrás. Eu não lembro muito dos detalhes desse filme, mas ele chama O Príncipe e o Mendigo. Não sei se alguém aqui já viu esse filme. Mas O Príncipe e o Mendigo era mais ou menos o seguinte: tinha um príncipe lá no castelo, só que um dia ele viu um outro rapaz, uma outra pessoa, um outro jovem, que era o seu, como quase um clone, totalmente parecido com ele.
E ele então quis pensar, poxa, eu quero ficar um dia aqui como mendigo e vou trocar, quero saber como é que é a vida aqui fora. E o príncipe então fez essa troca, só que o negócio depois deu errado e não teve como desfazer a troca. O mendigo ficou no palácio e o príncipe ficou lá na sarjeta. E vai desenrolando ali a história. Aquele mendigo que estava lá no palácio vestiu as roupas reais, mas quando ele se sentou à mesa, ele não tinha nenhum porte de príncipe, não sabia nem como se sentar na mesa, não sabia como falar, não sabia de nada. Por quê? Porque ele não era o príncipe, ele só tinha uma roupagem de príncipe. Mas aquele príncipe que estava com os trajes de mendigo, ele tinha uma postura de príncipe. Onde ele estava, não acreditavam mais nele, que ele era o príncipe, né? Mas ele era o príncipe, ele tinha uma postura. E a história vai se desenrolando até que tem um soldado, muito, assim, já mais velho, né? E vai com ele, eu não lembro direito a cena, mas eu me lembro que isso me tocou profundamente, porque eu vi a minha situação com Deus. E aquele soldado, então ele vai dizendo o tempo inteiro, porque ele fala, não, eu sou o príncipe, tenta convencer o soldado para levá-lo para o castelo, de que ele era realmente o príncipe, vai falar. Mas a postura dele era sempre de um príncipe. Diante da postura daquele jovem que era o príncipe, aquele soldado foi convencido. Ele viu e ele então se ajoelha diante daquele príncipe, né? E reconhece que ele de fato era o príncipe. Eu estou contando essa história só para dizer para você, aquele príncipe, ele tinha a natureza de príncipe. Mesmo com os trajes miseráveis, ele era um príncipe, tinha uma postura de príncipe, o outro não. O que nós precisamos aprender, irmãos? Nós somos filhos de Deus, simplesmente viva como filho de Deus. Seja onde você estiver, viva a realidade de que você é filho de Deus. O Gandhi, que é aquele grande homem, né, na história aí da Índia, ele disse certa vez, ele diz assim, se vocês cristãos vivessem como cristãos, não teria mais nenhum hindu na Índia. Olha, Gandhi falou isso. Se vocês que são cristãos vivessem como cristãos, não teria mais nenhum hindu na Índia. Queridos irmãos, que palavra certeira para nós. Nós precisamos viver como filhos de Deus. E se você vive como filho de Deus, você vai convencer as pessoas de que você de fato é filho de Deus. E elas vão querer ser filhos de Deus também. Quanta realidade há em sermos filhos de Deus. Satanás, o que ele mais tenta-nos é tirar de nós essa realidade de que somos filhos de Deus. Ele vai te tentar o tempo inteiro. Eu me lembro que um tempo atrás eu fiz uma visita, fui visitar um casal de irmãos, e aquela irmã, ela estava passando por uma depressão muito grande já de algum tempo, mas ela tinha algum problema que era no seguinte, ela não se sentia amada pelo Senhor, porque na consciência dela, ela não estava fazendo aquilo que ela deveria fazer. Que ela não estava conseguindo fazer mais visitas para outras irmãs, não estava conseguindo falar do Senhor para as pessoas, não estava conseguindo ter uma vida de oração, etc. E aquilo trouxe realmente uma depressão sobre ela. E aí estávamos conversando, e me veio aquela realidade de Jesus. Quando foi que Deus falou, este é meu filho amado em quem me compraz? Você se lembra a primeira vez que Deus falou isso para Jesus? Foi no batismo. Jesus não tinha feito nenhuma obra ainda, nem nada no seu ministério, mas Deus disse, esse é meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. Aquela irmã estava preocupada em fazer e tal, para se sentir amada pelo Senhor. Quando eu falei isso, foi como que uma venda que tirou dos olhos, a depressão foi embora instantaneamente, e ela se alegrou no Senhor. Você é amado não é porque você faz tantas coisas para Deus, é porque você é filho de Deus. Satanás vai tentar isso. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele falou assim, você é filho de Deus. Opa, Deus tinha falado que ele não era só filho, era o quê? Filho amado. Queridos irmãos, quão simples é isso, mas quão tremendo é. Quão simples é isso para entendermos.
Mas quanto às vezes nós estamos longe dessas realidades. Que você se alegre, que você hoje, a partir desse momento, que você vive essa realidade. Talvez você não consiga viver todas as coisas que a palavra de Deus já está dizendo para você que você é, mas tome essa de filho pelo menos aqui e firme-se nela. As outras vão vir. Você como filho, né, você é participante de toda a riqueza do nosso Pai. A palavra de Deus diz em Romanos 8,17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos irmãos, deixe-me dizer algo para vocês. Algumas bênçãos de Deus, elas nos vêm sim, quando nós estamos na posição de soldados, guerreiros de Deus, quando nós batalhamos em algumas áreas, quando nós servimos a Deus. Algumas bênçãos de Deus nos vêm assim, mas tem muitas bênçãos que nos vêm, sabe como? Simplesmente por herança, simplesmente porque somos filhos. Muitas e muitas bênçãos nos vêm por herança. Louvado seja Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:20. Olha que palavra tremenda para nós. Segunda Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Somos o que diz aí? Embaixadores de Deus. Somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? Né? Aqui, não sei se em Salvador, deve ter embaixadas aqui, né? Tem embaixadas. Um embaixador, ele representa uma outra pátria. É o representante de uma outra nação. E quando ele chega aqui no país, ele representa aquela pátria, da qual ele veio. Ele é uma autoridade daquela pátria aqui, na nossa pátria. Lá no Rio de Janeiro nós temos muitas embaixadas lá. E é interessante, porque quando você entra numa embaixada, é como se você estivesse entrando num pedacinho daquela nação. Ali dentro não funcionam as regras do Brasil, funcionam as regras daquela nação. Não funciona a lei do Brasil lá dentro, mas funcionam as leis daquela outra nação. E aqui então, a ilustração, a palavra do Senhor para entendermos, está dizendo que somos embaixadores em nome de Cristo. Você e eu somos embaixadores de uma pátria celestial. Você já se deu conta disto? O embaixador é um representante de uma outra nação. Eu e você somos representantes da pátria celestial aqui na terra. Você sabia disso ou não? Se não sabia, saiba agora. A palavra de Deus, as Escrituras afirmam que você é, não é que você vai ser, não é que você vai ser chamado, não, você é um embaixador, você é um representante em nome de Cristo. Onde você estiver nessa terra, você é um representante da pátria celestial. E como embaixador, aqui está a sua embaixada, a sua volta é a sua embaixada, a sua casa é a sua embaixada. É a embaixada celestial ali, é a pátria celestial. As regras é do reino de Deus. As regras não é desse mundo, mas é do reino de Deus. A autoridade que está ali é a autoridade do Senhor Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, você é um embaixador, eu sou um embaixador de Deus. Você tem autoridade da pátria celestial sobre você. Queridos irmãos, Satanás não quer que você e eu saibamos disso. Graças a Deus eu já sei. Espero que você saiba agora. Você tem autoridade em Cristo Jesus.
Você tem autoridade, você é embaixador de Deus. Por isso que você pode dizer, a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, e o que vai acontecer com ele? Ele fugirá. Aonde você estiver, você tem que estabelecer a embaixada da pátria celestial. Aqui não, né? Você é embaixador. As leis e as regras são as leis e as regras do reino de Deus. Onde você estiver, você pode estabelecer isto. Onde você estiver, creia que ali vai ser embaixada da pátria celestial. E o que isso quer dizer também? Que as pessoas vão experimentar algo da pátria celestial, vão ter o gostinho, opa, eu quero ir lá conhecer essa pátria. Não é assim que as embaixadas fazem promoções, né? Promover a outra nação, para você conhecer, às vezes vamos conhecer a alimentação, vamos conhecer as bebidas aqui da outra nação, não sei o quê, para que as pessoas queiram ir lá. Como embaixadores de Deus, vamos fazer isso. E diz a palavra aqui, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que você se reconcilie com Deus. Se somos embaixadores, nós precisamos fazer isso, pedir às pessoas, reconciliar com Deus, ganhar pessoas para Jesus. Graças a Deus tinha 14 embaixadores hoje aqui. Todos nós somos, desculpe, todos nós somos. Mas 14 aqui que exercitaram o seu mandato de embaixador. O tempo inteiro, irmãos, 24 horas por dia. 7 dias por semana, 365 ou 366 dias no ano, sempre somos embaixadores de Deus. Querido, você tem autoridade em você. Você é o representante de Deus na terra. Pense nisso. Como representante de Deus, você traz autoridade de Deus para a terra. A sua oração é uma oração com autoridade. Você pode resistir o diabo, ele vai fugir. Você pode orar com o enfermo e crer que o reino de Deus vem. Porque você é embaixador. Primeira Coríntios 3:9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. E na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. 2 Coríntios 6:1. Somos cooperadores de Deus. Eu acho isso aqui tão maravilhoso. Você imagina, Deus soberano sobre todas as coisas, criou os céus e terra, criou todo o universo. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele fez de você um cooperador dEle. Você é um cooperador de Deus. Por que isso? Não sei. Mas Deus quis fazer assim, pela sua graça. Ele quis que fôssemos cooperadores dEle. Deus quer fazer as coisas na terra, irmãos, em cooperação conosco. Com a sua igreja e individualmente também conosco. Venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Por que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem dessa forma? Se Deus fizesse a sua vontade sempre que Ele quisesse, da forma que Ele quisesse aqui, não precisaria de orarmos. Mas para trazermos a vontade de Deus, Jesus falou para nós orarmos. Somos cooperadores de Deus, precisamos trazer o reino de Deus para a terra. A responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra é minha e sua. Agora como embaixadores, como cooperadores de Deus. Deixa-me dar um exemplo simples para você. Como embaixador e cooperador de Deus, você pode trazer o reino de Deus. Por exemplo, Jesus, ele expulsou o demônio, e ali começaram a discutir com Jesus, no capítulo 12, ficou registrado no capítulo 12 de Mateus, e eles estão dizendo, não, você expulsou ele pelo maioral dos demônios, né, por Beelzebul, o maioral dos demônios. E Jesus falou algumas coisas, né, que Satanás não ia ficar dividido consigo mesmo, etc. Mas no final Jesus disse assim, olha, se eu expulso a Satanás pelo Espírito Santo, alguém sabe o resto? É chegado o reino de Deus sobre vós.
Toda vez que a autoridade do Senhor é manifestada nessa terra, é chegado o reino de Deus sobre a terra. Quando a vontade de Deus é realizada sobre a terra, é chegado o reino de Deus sobre a terra. E eu e você, como representantes do Senhor, em nome de Cristo, podemos trazer o reino de Deus para a terra, irmãos. Toda vez que você orar com alguém, a vontade de Deus for feita, você trouxe o reino de Deus para a terra. Toda vez que você ora com o enfermo, ele é curado, trouxe o reino de Deus para a terra. Toda vez que você liberta alguém de algum demônio, você trouxe o reino de Deus para a terra. Nós temos essa responsabilidade e esse privilégio. Sabe, irmãos, não fique assim achando que você deve ficar passivo na vida cristã. Não, é algo tão maravilhoso, tão empolgante. Há muita coisa para você fazer e ver acontecer no reino de Deus. Você é chamado por quê? Porque você é alguém em Cristo Jesus. E o que você é? Todas essas coisas que estamos falando aqui. Você pode cooperar com Deus aqui na terra, ligando e desligando as coisas que Deus quer que ligue e desligue. Não é isso que Jesus disse? O Senhor Jesus disse isso para nós. O Senhor Jesus disse que se dois de vós concordarem, aquilo que vocês ligarem será ligado no céu, e o que vocês desligarem será desligado também no céu. Às vezes quantas coisas estão acontecendo na sua casa, ali é a sua embaixada, a embaixada da pátria celestial. Desligue ou ligue, repreenda, não aceite. Ali é terreno sagrado, é a sua embaixada. Você pode cooperar com Deus. Olha só que tremendo é isto. Deus escolheu assim, irmãos. Ele olha para a terra. Ficou registrado em Ezequiel 22:30. Ele olhou para a terra e ele estava buscando alguém. Diz aqui: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim e a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Queridos irmãos, vocês estão vendo o que Deus está falando? Se ele tivesse encontrado um intercessor que se colocasse na brecha em favor daquela terra dele, não iria destruí-la. Essa era a vontade de Deus, e ele queria que essa sua vontade fosse manifestada na terra. A vontade de Deus é feita na terra quando ela é manifestada por um dos seus filhos. Eu e você podemos ser cooperadores de Deus para que a vontade dele seja feita. Queridos, não pense que é algo automático. Quando foi, por exemplo, que Deus foi libertar o povo do cativeiro no Egito? Você se lembra? Ele apareceu para Moisés, e o que ele falou para Moisés? Vai lá libertar o povo. Por quê? Porque o clamor do povo chegou aos meus ouvidos. Quando eles manifestaram a vontade de Deus em oração, Deus fez. Quando você manifesta a vontade de Deus para a sua casa, para a sua família, vai acontecer. Você é cooperador de Deus, você é embaixador de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que somos servos de Deus. Vou só te dar a passagem, Romanos 6:22. O nosso tempo já foi embora. Somos servos de Deus. Você não será, você já é. A gente ora assim: Senhor, me faça um servo, me faça... Não, você já é. Ei, levanta daí, meu filho, você já é, vai servir. Moisés, você está clamando a mim, diga ao povo, pega o seu bastão, fira o mar, divide o mar e diga ao povo que marche, não clama a mim, eu já te dei autoridade, faça isso que eu já te falei para você fazer. Somos sal da terra e luz do mundo. Queridos irmãos, o mundo espera a bênção de Deus através da igreja. Não há como Deus abençoar o mundo a não ser pela igreja. Nós somos sal da terra. Sal não é só para impedir que haja a deteriorização, não. Sal é muito mais. Quando a gente coloca sal na comida é para dar o quê? Sabor. Nós somos o bom sabor de Deus para as pessoas, para elas sentirem o gosto de Deus. Quando elas veem o que Deus está fazendo na sua vida, elas têm que saber o que é.
Quando você fala, testemunha do que Deus está fazendo na sua vida para um incrédulo, ele vai ficar com vontade daquelas coisas. E, puxa, como é que é isso? Somos sal e luz. Queridos irmãos, a lista é muito longa, viu? Faça a sua cola. Que Deus te dê essa graça de ter consciência de quem você é em Cristo Jesus. Não abra mão por nada dessa verdade. Quem você é. Afirme isso. Às vezes você é tentado, dardos inflamados do maligno vêm na sua mente. Você vai contra-atacar, resistindo primeiro, né? Eu não aceito esses dardos em nome do Senhor, mas você vai colocar lá as certezas que a Bíblia diz a seu respeito. Aquilo que as Escrituras dizem. Isso vai manter você saudável na fé. Pense nisso, tenha essa consciência, viva aquilo que Deus já disse que você é. Não abra mão de maneira nenhuma. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por essa noite juntos aqui. Senhor, meditando na Tua Palavra. Senhor, que cada uma dessas proclamações, daquilo que nós somos em Cristo, Senhor, que isso seja avivado pelo poder do Teu Espírito Santo no coração de cada um de nós. Senhor, que tenhamos essa consciência, que seja um rema para cada um de nós, Senhor. Senhor, eu oro a Ti para cada um que está aqui nessa noite. Que, Senhor, Tu possas fazer uma obra maravilhosa. Que o Senhor traga plena alegria, Senhor, consolação do Teu Espírito Santo, com estas afirmações da Tua Palavra. E, Senhor, que seja corrigido caminhos, que seja, Senhor, mudado, Senhor, a mente, o coração com essas verdades. Que a mente seja renovada nessa noite, Senhor, com essas verdades. Renova a mente de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que haja realidade de fé, Senhor, nestas verdades da Tua Palavra. E que possamos vivê-las plenamente, Senhor, na realidade delas em Cristo Jesus. Pedimos que Teu Espírito Santo torne tudo muito real para nós. Oramos a Ti com ações de graças no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Obrigado. Amanhã a gente continua com outras deficiências. E aqueles 4 que são embaixadores que ganharam aí pessoas para Jesus, me procure amanhã cedo que eu vou trazer o livro, tá bom? Obrigado.